Olha, eu já tenho uma pergunta para você. Foi a mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus. Ele perguntou: o que é a verdade? Bom, como cristão, talvez a gente possa pensar que essa deveria ser a resposta mais trivial que alguém possa ter para dar, né? E se eu te perguntar: o que é a verdade? O que você responderia? Pois bem, eu tenho quatro conceitos de verdade diferentes para te dizer hoje. É, amigo, quatro conceitos diferentes de verdades. O primeiro é o conceito pragmático. Esse conceito de verdade, ele não é um conceito teórico, ele é prático, de forma que você tem relatos de coisas que sempre acontecem, logo aquelas coisas têm um resultado comum. Por exemplo, você pode dizer, se você comer sal, muito sal, isso vai trazer problemas para a sua saúde. Então, é nesse sentido que a verdade pragmática é uma verdade prática e não teórica. No entanto, a gente tem outros tipos de verdades, como o conceito latino de verdade. E a palavra é veritas. E veritas diz respeito à linguagem. A verdade ela vem pela linguagem, porque a verdade no conceito latino ela está no passado. Então você precisa de relatos fidedignos para você certificar de que algo realmente aconteceu, de que algo realmente era verdadeiro. Então o conceito latino, a verdade está no passado e você precisa daqueles que vão dar relatos fidedignos daquilo que um dia aconteceu. O outro conceito de verdade é o conceito grego, e a palavra é aletheia, que significa não oculto, não dissimulado. Nesse caso, a verdade ela está exposta aos olhos, aberta ao espírito, de forma que você vê, né, você testifica que algo é real, algo é verdadeiro, porque está ali na sua frente, você pode tocar, né, você não tem dúvida de que o que você está vendo é real. Esse é o conceito grego de verdade, que é um conceito da verdade que está no presente. Mas antes de ir para o nosso quarto conceito de verdade, eu quero falar um pouco do problema desse tipo de verdade. Por exemplo, o conceito pragmático de verdade. Eu vou falar de um problema que tem esse conceito e vou ilustrar esse conceito também nas escrituras. Quando você fala que se uma pessoa fumar 30 anos, ela vai ter câncer de pulmão, né? Porque as pessoas que fumam 20, 30, 40 anos ali consecutivamente, elas têm tido câncer de pulmão. O problema desse conceito é que tem gente que fuma 30, 40, 50 anos e não tem câncer de pulmão, não tem câncer por causa do cigarro. Então, por mais que esse dado possa ser verdade para muitos casos, não necessariamente que ele vai ser verdade para todos os casos. Mas a gente também tem na Bíblia esse conceito de verdade, e aí já não é problemático. Quando Jesus diz, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão livres. Então é um conceito pragmático. Faça isso que o resultado vai ser isto. Esse é o conceito pragmático de verdade que também se encontra na Bíblia. Agora um conceito latino, que ele pode ser problemático, que eu também vou ilustrá-lo na Bíblia. Quando a gente viu que o conceito latino ele está na linguagem, ele é o relato fidedigno de algo que aconteceu. O problema desse conceito de verdade
é que uma pessoa ela pode trazer um relato para você como você não estava lá, como você não testemunhou o acontecimento. Se a pessoa lhe disser algo, não tem como você saber se aquilo realmente aconteceu ou não. Então, se uma pessoa quiser te enganar dando um relato muito bem contado, ela consegue, porque depende de quem está dando o relato. Se a pessoa quiser te enganar, ela te engana. Então, ela não está trazendo a verdade. Então, esse é um problema desse conceito latino de verdade. Embora a gente possa ver também esse conceito na Bíblia. Porque Jesus chamou os discípulos para serem suas testemunhas. Você deve lembrar que em Atos 4 ou 5, os discípulos falam assim: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então os discípulos agora, eles eram aqueles que estavam trazendo um relato fidedigno acerca de Jesus. Esse é o conceito latino de verdade, que você pode vê-lo nas Escrituras. E o mesmo acontece com o conceito grego, né? Que é o conceito que está no presente. O problema desse conceito é que, bom, o melhor exemplo que eu consigo imaginar aqui agora é quando você está vendo um ilusionista. Imagina que ele pega uma maçã, uma bola, ele aperta na mão e a bola sai do outro lado. Você sabe que aquilo não aconteceu. Mas nos seus sentidos você está vendo que a bola atravessou a mão dele. Você sabe que não atravessou, mas você viu. Então, quando a verdade está exposta aos seus olhos, você pode ser enganado pelo que você está vendo. Então esse é um problema desse conceito grego de verdade. Embora a gente também possa vê-lo na Bíblia. Quando Jesus chega para a mulher samaritana e diz o seguinte, ela fala assim para ele: olha, eu sei que o Messias está por vir. Jesus vira para ela e diz: eu, mulher, que estou aqui falando com você, sou o Messias. Ou seja, a verdade que está diante de você, a pessoa que está diante de você, é o Messias. Você pode ver, você pode tocar. E isso era verdade. Agora eu vou falar do conceito hebraico, que é um conceito espantoso para a gente compreender o que é a verdade. Porque no conceito hebraico, e a palavra é emuná, a verdade está no futuro. De forma que agora não são mais as coisas, mas a pessoa ou Deus é que são verdadeiros e dignos de confiança. Veja bem, tudo que Deus disse que ia acontecer até o momento, aconteceu. Você quer ver um exemplo disso na Bíblia? Deus tinha falado para Abraão, em Lucas, você pode ler isso em Gênesis de 12 a 15, que Deus falou que ia dar um filho para Abraão, que ele ia ser pai das nações. E em Gênesis 15, Abraão questiona a Deus: Deus, como eu vou saber que isso realmente vai acontecer? Em outras palavras, como eu vou saber que isso é verdade? Deus faz Abraão cair num sono profundo e ele tem uma visão. E Deus diz o seguinte para ele: que o povo dele seria escravizado por 400 anos. Depois, da quarta geração, eles retornariam para aquela terra. Então, em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, sabe como você vai ter certeza que isso vai acontecer? Isso vai acontecer depois de 400 anos. Depois da quarta geração, o seu povo vai voltar para essa terra. Você vai estar aqui depois de 400 anos? Não. Então você tem que confiar em mim. Porque eu estou te dizendo que isso vai acontecer. Então, esse conceito da verdade hebraica, ele é tão poderoso porque Deus, quando ele fala isso no presente, ele aponta que essa verdade vai acontecer, ou que esse fato vai acontecer no futuro. Quando esse futuro chega, e aí já é presente, e acontece,
Você olha para o passado, que aquilo foi dito, que ia acontecer no futuro e aconteceu no presente. Então, o espantoso do conceito da verdade é esse. Como pode alguém dizer que algo vai acontecer num determinado tempo, esta coisa acontecer e nunca errar? Veja bem, quando você vê o relato de João Batista, é dito sobre João Batista que ele ia usar roupas, né, de pele, ia comer mel silvestre, exatamente como aconteceu com João. Ainda deu o nome para ele. No caso de Maria, mesma coisa, faz um relato que uma virgem ia conceber, e acontece, entre N outras coisas. A principal maneira de a gente ver o conceito hebraico de verdade são as profecias. Deus diz que algo ia acontecer e a coisa acontece exatamente como Deus disse. Daí, o conceito de verdade hebraico diz respeito a Deus, a você confiar naquele que está dizendo. Porque tudo que Deus disse, que Jesus disse que ia acontecer, até agora aconteceu. Aí eu te pergunto, será que as coisas que ainda estão por acontecer não vão acontecer? Se eles disseram que iria acontecer? É uma coisa para você pensar. Eu acredito que vão acontecer, porque é verdade, porque quem disse é digno de confiança. E tudo que disse que ia acontecer, aconteceu. E o próprio Jesus, em um dado momento, ele diz o seguinte: confia em Deus e confia também em mim. Ou seja, o que eu digo para vocês é a verdade. E o próprio Jesus, você deve conhecer, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você tem dúvida disso? E aí? Você pode virar para mim e dizer: ah, mas eu sabia que Jesus era a verdade. É, você tem razão. Jesus é a verdade. Agora você pode explicar para alguém o que é a verdade e que tipo de verdade você pode realmente ancorar a sua vida, suas esperanças, que você pode ter uma certeza implacável que é Jesus e que são as suas palavras, tão poderosas que são, que tudo vai passar, mas a palavra dele não passará. E aí? Ensina alguém o que é a verdade, que é Jesus. Um abraço!